Olá, o Repórter Surgente, de novo com vocês, foi às ruas para saber o que a população quer saber sobre petróleo e gás. Mas antes das perguntas, nós vamos conversar aqui no estúdio com os diretores do Sindipetro RJ, Abílio Tosini e Francisco Soriano, que participaram da audiência pública no Congresso Nacional sobre a Lei do Gás, a Lei Tourinho. E eles vão conversar conosco sobre esse projeto de lei. Soriano, o que significa esse projeto novo da Lei do Gás? A lei do Rodolfo Tourinho, do ex-senador do PFL da Bahia, ela já passou pelo Senado e está agora na Câmara dos Deputados. Foi criada uma comissão especial para dar o relatório, para fazer exatamente o parecer, né, desse relatório. E é quando a gente teve a oportunidade de discutir e de trazer para a opinião pública, até certo ponto, essa denúncia do que se trama através dessa lei do gás. É um projeto de lei entreguista em que se contrapõe essa lei do gás do Rodolfo Tourinho à lei do Luciano Zica, que nós entendemos que é a que mais se aproxima daquilo que nós desejamos. Nós achamos, inclusive eu pessoalmente, que não precisava mudar a legislação do gás, porque nós já temos a lei do petróleo, que efetivamente gás é petróleo. Então eles querem uma lei de gás para dizer que tem já a lei do petróleo e falta agora a do gás. Mas o gás é igualmente hidrocarboneto. E, Abílio, a Agência Nacional do Petróleo já não regula o setor? Em tese, a Agência Nacional do Petróleo regula o setor de petróleo e gás. Como bem frisou o Soriano, gás é petróleo e petróleo é gás. Em geral, o gás é produzido de forma associada ao petróleo. Mas os privativistas de plantão, eles não estão satisfeitos com a forma de atuar da Agência Nacional do Petróleo e querem criar a ONGás, Agência Nacional do Gás, e eliminar quase que completamente a presença do Estado, ou seja, deixar o sistema de produção, transporte e abastecimento de gás completamente na mão da iniciativa privada, transformando o povo em refém. E como é que é hoje? Hoje, a Petrobras é a grande produtora da necessidade de gás do país. O que nós não conseguimos produzir ainda, ela importa da Bolívia e garante a entrega para os estados. E nos estados, cada estado, em tese, deveria exercer um monopólio público do gás, mas os estados privatizaram esse serviço. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, quem distribui gás é a SEG, na capital, e a SEG Rio, no interior. E estudos da UF, por época da revisão quinquenal da tarifa cobrada a nós, usuários de gás, nos nossos domicílios, nos carros, na indústria, demonstraram que o preço do gás para a população está 30% acima do que deveria ser cobrado da população. E por que isso está acontecendo? É porque, no caso do Estado do Rio de Janeiro, o responsável por isso é a agência reguladora ASEP. E, na época, a governadora Rosinha Garotinho até ameaçou extinguir a ASEP caso eles não fizessem uma série de contas de chegar para terminar em 0-0 as audiências públicas e as sessões da ASEP, a agência reguladora, de tal forma que o preço do gás continuou sendo o mesmo, ao invés de sofrer uma redução. E como é que é o uso dos gasodutos com essa nova proposta? Como é que ficaria? Cláudia, essa pergunta é interessante, mas ainda na primeira que você fez, eu citava que existem o projeto de lei do Rodolfo Tourinho. Existe também uma que é igualmente lesiva aos interesses nacionais, que é por parte do Ministério das Minas e Energia, que exatamente entra na discussão de que quando é que nós devemos, a Petrobras, entregar o seu patrimônio para a iniciativa privada, ao invés de manter a atual situação que diz o seguinte: quem construiu é dono do gasoduto ad eterno, para sempre. Ou seja, já existe o livre acesso. Quem quiser usar o gasoduto da Petrobras é requerer, e a Petrobras, com a autonomia e sem prejuízo das suas funções, ela poderá ou não, dependendo inclusive do aval ad referendo da ANP, conceder essa utilização. Então, existem 3 projetos de lei hoje, então isso é importante eu ressaltar. Pois é, qual é a diferença então entre eles, se puder me explicar? Exatamente. A do Luciano Zica é a que assegura
esse princípio do não confisco, porque tanto o do Ministério das Minas e Energia, que foi do Silas Rondon, que mandou ainda na gestão dele, o ministro atual das Minas e Energia, quanto o do senador Rodolfo Tourinho, fala que você, depois de o Ministério da Minas e Energia, em 15 anos tem que devolver. Ora, todo gasoduto da Petrobras tem 15 anos. Tem mais de 15 anos. E o do Rodolfo Tourinho falava que em 8, ou seja, tanto fazem 15 como 8, a Petrobras tem que entregar para a ANP fazer a tal da licitação ou os leilões. Então, é importante a gente denunciar isso à população, massificar essa campanha de que nós não podemos aceitar isso, porque, efetivamente, o que eles querem são os gasodutos atuais da Petrobras. Não tem nenhum projeto da iniciativa privada para construir gasodutos. E o atual marco regulatório, vale dizer, a atual lei, não impede que nenhuma empresa das 7 irmãs que aqui estão operando livremente construa seus gasodutos. Mas a pergunta, a mais recente que você fez, que eu terminei de sobre o uso dos gasodutos, como é que ficaria, então? Se fosse aprovada a Lei Tourinho, significa na prática que os gasodutos que foram construídos pela Petrobras passam a ser usados por todos? É uma aberração, é pior do que isso, Cláudio. O Abílio já fez menção aqui, quer me completar também, mas é o seguinte, se a Petrobras, a partir desse momento que ela vende os seus gasodutos, vão para a licitação, ela precisar transportar o seu gás, ela vai ter que pagar aquilo que ela construiu, que era dela. Pagar para usar o que era seu antes. A lei tem tantas aberrações que quem armazena não pode ser o mesmo que transporta. Então, toda a ideia deles, claro que eles têm a lógica deles, é que para movimentar, para favorecer o livre fluxo de capital, segundo o princípio da iniciativa, né, privada do capitalismo, e que, na verdade, não vai dinamizar os renegócios. Pelo contrário, a Petrobras tem cerca de 22 bilhões de cruzeiros, de reais, para poder investimentos previstos. Evidentemente que, se mudar o atual marco regulatório, ela não vai ter nenhuma razão para colocar esse investimento em prática. Então, sob todos os aspectos, a proposta do Rodolfo Coutinho, ela é inibidora dos investimentos. E, Abílio, como é que foi a audiência pública? Se você puder falar também. Cláudia e Soriano, eu acho que é importante nós voltarmos um pouquinho para o espectador entender essa questão de gás e petróleo. O gás e o petróleo eles estão lá debaixo da terra, a 3, 4 mil metros de profundidade, ou seja, 3, 4 quilômetros de profundidade abaixo da terra. E no caso do Brasil, a maior parte do petróleo e do gás está, além de debaixo da terra, lá no meio do mar. Você tem que vencer a lâmina d'água e depois perfurar 3, 4 mil metros de profundidade para chegar nas reservas de petróleo e gás. E quando você produz isso, leva até a plataforma, que estão lá a 100 e tantos quilômetros, algumas no meio do mar. Aí você traz para a terra, da terra você entra nos dutos que são chamados de transporte, e é estes dutos que estão em discussão na lei do gás. Só que na lei do gás é mais complexo, por quê? As multinacionais, quando o Soriano fala iniciativa privada, na realidade são as multinacionais, arremataram áreas promissoras de petróleo e gás, em geral próximo, onde a Petrobras já tem as suas instalações, já de olho em se beneficiar das instalações prontas para transportar o gás para a terra, sem fazer investimento algum. O que nós temos hoje no Brasil, em termos de toda a estrutura de produção de petróleo e gás, transporte, refino, distribuição, comercialização, foi uma estrutura montada pela Petrobras, que foi criada em 1953, e ao longo desses 50 e tantos anos desempenhou de forma satisfatória e premiada mundialmente a produção de petróleo e derivados e de distribuição para a população. A questão toda começou com a tirada da Petrobras como executora do monopólio público de produção e distribuição de petróleos e derivados, entre eles o gás natural. Então, você perguntou como é que vai ficar essa questão do gás se entrar em vigor a Lei Tourinho. Vou fazer uma comparação. É como se uma construtora que constrói prédios de apartamento, de repente entra um agente regulador e diz, olha, de agora em diante, os prédios de apartamento que você construir, você vai ter direito de usar os imóveis, os apartamentos,
por 15 anos. Depois de 15 anos, você entrega por uma agência reguladora e nós vamos releiloar os apartamentos, porque você já teve o retorno do que você investiu por 15 anos de uso do seu imóvel. E, na realidade, a proposta do senador Tourinho e também do ministro das Minas e Energias, o Dr. Silas Rondon, esse cujo assessor andou recebendo determinadas visitas, que a imprensa está bem estampando aí, é a mesma coisa. Permite que a tal agência reguladora que eles pretendem criar entre dentro das instalações da Petrobras e pegue um determinado trecho de gasoduto que transfere o gás da plataforma para a terra, por exemplo, e declara, olha, esse gasoduto aqui tem uma outra empresa interessada em usá-lo e ele agora não é mais um gasoduto de transferência, eu vou declarar que a partir de agora ele é um gasoduto de transporte e vocês vão ser obrigados, Petrobras, a compartilhar com a multinacional que concorre com você, porque isso vai baratear o custo para o consumidor. Mas não vai. Por quê? Porque depois que a Petrobras deixou de exercer o monopólio público do petróleo, o preço dos derivados de petróleo disparou para o consumidor brasileiro. E vocês, espectadores, devem lembrar que no ano passado, o presidente da Petrobras foi pressionado, naquela época, que o petróleo chegou a mais de $70 o barril, por que a Petrobras não aumentava o preço dos derivados de petróleo aqui dentro? Na realidade, a entrada das multinacionais nivela todos os componentes do petróleo à exigência do mercado de que o que vale lá fora, o brasileiro tem que pagar aqui dentro. Então, a entrada das multinacionais não é boa para a população brasileira a ponto de reduzir o preço do petróleo e derivados, entre eles o gás. Mas em que pé que está esse processo? Como é que foram as audiências públicas? As audiências públicas, aconteceram uma série de audiências públicas, nós fomos acompanhar uma delas, onde estava lá justamente prestando depoimentos o senador Tourinho, e notamos que a maior parte das entidades que tinham ido participar das audiências públicas eram entidades empresariais, representantes de interesses dessas empresas da iniciativa privada. Pedimos para que, além da Federação dos Petroleiros, também o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, onde está os maiores investimentos do país na área de petróleo e gás, e também a Associação de Engenheiros da Petrobras, fossem convidados para ir prestar os seus depoimentos. E a última audiência pública ocorrida foi exatamente essa, em que os representantes de trabalhadores e segmentos da sociedade, que não têm interesse lucrativo na indústria do petróleo e gás, mas tem interesse em defender os interesses da população. Não fomos para lá defender interesses corporativistas dos trabalhadores do sistema de petróleo e gás, mas defender interesses da população, que vai ser a grande prejudicada se essa lei Tourinho for aprovada ou a proposta do Ministério das Minas e Energias for aprovada. O que nós apresentamos é que deve ser aprovado, já que o Senado e a Câmara entendem que tem que ter alguma coisa regulamentando a questão do gás, a lei de iniciativa do ex-deputado Luciano Zica, porque ela mantém o sistema atual que permite que haja simplesmente uma autorização para a construção e exploração de um gasoduto. Se há necessidade de se construir um gasoduto e há uma empresa interessada, ela constrói esse gasoduto e explora por quanto tempo quiser, como é com qualquer outra área de atuação da iniciativa privada. E hoje, não por vontade nossa, do povo brasileiro, mas porque a Câmara de Deputados do Congresso, na época do senhor Fernando Henrique Cardoso, determinou que a iniciativa privada poderia operar nessa área de petróleo e gás, mas operem nessas condições, entrando, fazendo os investimentos e operando os gasodutos que eles construíram, e não de forma subreptícia, tentando se apoderar de tudo que foi investido pela Petrobras. Bom, o Repórter Surgente depois volta ao tema do gás, mas agora começa com as perguntas da população. Estivemos na rua, Avenida Chile, em frente à Petrobras, perguntando para as pessoas o que elas gostariam de saber sobre esse tema. E a primeira pergunta foi sobre o preço da gasolina. Por que razão, eu queria que me explicasse isso, é tão caro a gasolina aqui no Brasil, enquanto em outros países o preço é bem menor? Olha,
Por que a gasolina é cara? De certa forma, já abordamos esse aspecto. Com a abertura do setor petróleo e gás para as empresas multinacionais, e inclusive, na época do senhor Fernando Henrique Cardoso, praticamente metade das ações da Petrobras foram vendidas na Bolsa de Ação de Nova York, os interesses dos acionistas passaram a prevalecer sobre os interesses da população brasileira. Então, o governo brasileiro e a própria Petrobras não têm mais liberdade para estabelecer o preço da gasolina, do gás de cozinha, do gás natural, do diesel, do óleo combustível, e sim, como uma commodity, o mercado é que estabelece o preço desses derivados. O governo brasileiro tenta manter no mercado interno sempre o preço para os brasileiros abaixo do mercado externo. Mas aí surge a pressão dos acionistas estrangeiros, e que são muito bem representados pela grande imprensa. Só vocês notarem que determinados editorialistas de jornais de televisão, da imprensa escrita, fazem constantes apelos para que o governo nivele o preço dos derivados de petróleo, da gasolina, entre eles, ao preço do mercado internacional. Para quê? Para atender os interesses da população? Pagar mais caro é bom para a população? Não, é para atender os interesses dos acionistas estrangeiros que compraram as ações da Petrobras e que vieram arremataram áreas promissoras de petróleo e gás, e que agora estão querendo aí que, na realidade, o brasileiro pague bem caro os derivados de petróleo para eles se enriquecerem rapidamente. Bom, voltamos às ruas agora para perguntar, e a pergunta parece que é sobre alternativas ao petróleo. Vamos ouvir. Quais seriam as alternativas para o Brasil para substituir o petróleo no caso da falta? Eu tenho uma pergunta, uma resposta breve e uma resposta longa, mais completa. Petróleo não é somente energia, petróleo é também petroquímica. O petróleo está presente, Cláudio, só para você ter uma ideia, em cerca de 80 mil itens industriais. Então, é complexo toda essa questão petróleo. Agora, alternativas, por exemplo, nós temos a energia nuclear, nós temos a energia dos ventos, nós temos a energia solar, mas em nenhuma situação ela é tão simples como você ter um motor como de um carro, um motor pequeno como de uma moto, em que você possa pensar, imaginar que ali poderia ser um motor nuclear, por exemplo. Então, energia também do álcool que nós temos aí, foi um projeto brasileiro que até certo ponto, na época do segundo choque do petróleo, sobretudo, ele foi um modelo para o mundo. Agora, temos que alertar que não é a gente pensar em abastecer o mundo com algo que você vai deslocar culturas agrícolas, você vai demover florestas e você vai agredir, então, até certo ponto, a natureza, o clima, o meio ambiente. Então, tem que ficar muito atento para essa discussão quando a gente vê o presidente Bush vir aqui, porque ele está com muitas dificuldades, porque o petróleo americano está escasso, ele tem petróleo para mais 4, 5 anos, eles não querem abandonar o terceiro carro da sua garagem. Então, o petróleo árabe está cada vez mais difícil. A gente, na verdade, se for pensar quanto é o preço de um barril de petróleo, não é só esse da commodity, não. Se você for levar em conta e ratear o preço, por exemplo, do esforço de guerra, hoje um barril de petróleo, eu diria que está em mais de 200, 300 dólares. Se você levar em conta também esse esforço exatamente belicista que eles têm que aplicar para poder extrair e manter seguro essas rotas, como é o caso de Afeganistão também. Ali a questão é petróleo. Todas as guerras depois, sobretudo de 45, da Segunda Guerra Mundial, teve como objeto exatamente a conquista, assegurar as fontes de extração de petróleo e de escoamento. Então, ainda não temos um substituto único para o petróleo, e temos, assim, alguma coisa que complementa o uso do petróleo. O companheiro Abílio, que é engenheiro químico, pode me dar mais um reforço aí, sobretudo nessa parte de petroquímicos também. Elastômeros, né, companheiro Abílio? Quer complementar, Abílio? Sim, veja só. Existem estudos que demonstram que se a necessidade de petróleo da humanidade fosse ser substituído por energia de biomassa, seja da mamona, da soja, da cana, de eucalipto, de celulose,
seria necessário 2,5 vezes a área agriculturável da terra para poder abastecer a humanidade, substituindo totalmente o petróleo. Ou seja, é impraticável. E o senhor Euriano está certo. Você tentar fazer com que a energia de biomassa, a partir de sementes ou a partir da cana, da celulose, substitua o petróleo, é você acabar com todas as áreas que produzem alimentos para a humanidade e para alimentar o consumo de necessidade de energia. Na realidade, Cláudia e espectadores, o que a humanidade precisa refletir com urgência é sobre o hábito de consumo. Não estou falando daquela população pobre que consome pouca energia. Estou falando da população rica, que consome muito. E esse consumo de energia é responsável pela degeneração do planeta como um todo. Na realidade, ou a humanidade muda o seu padrão de consumo de energia, ou nós vamos consumir o planeta como um todo. É fato que as reservas de petróleo vão começar a se exaurir. E nós não encontramos ainda um substituto à altura. A energia nuclear poderia substituir, mas também é um fato que não se sabe o que fazer, como guardar os resíduos do combustível radioativo depois de usado numa usina de energia nuclear. Então não dá para se implantar usinas nucleares em larga escala, porque não se sabe como guardar o resíduo das usinas nucleares. No Brasil se discute construir novas hidrelétricas, ou seja, a energia gerada a partir da água. Mas isso significa represamento de grandes rios, que tem também impacto ambiental significativo, muda todo o sistema de vida das bacias hidrográficas. A questão da migração dos peixes para Miracema, para reprodução, espécies desaparecem, enormes áreas alagadas que representam remoção de comunidades inteiras. Então, na realidade, todas as formas de geração de energia geram impacto. E a humanidade precisa rever a sua forma de consumo. O que nenhum país quer abrir mão. Por quê? Porque abrir mão de consumir mais e mais energia é abrir mão da forma desenvolvimentista como a humanidade se comporta hoje. E também nós temos que nos perguntarmos: desenvolvimento para quem? Se na realidade o que nós vemos aumentar são os bolsões de pobreza, bolsões de miséria. Então, na realidade, a humanidade tem que fazer uma reflexão sobre os seus hábitos de consumo e para onde nós queremos nos dirigir, onde nós queremos chegar. Bom, a última pergunta deste programa é sobre os investimentos da Petrobras no Estado. Vamos ouvir. Eu queria saber como essa refinaria que vai chegar aqui em São Gonçalo, o que eles podem oferecer para as pessoas, né? A Petrobras, na realidade, é a grande alavancadora do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. O grande investimento anunciado é na área de Itaboraí, o complexo petroquímico de Itaboraí, que apesar de ficar no município de Itaboraí, vai influenciar a vida de todos os municípios daquela região. Para poder treinar e capacitar mão de obra que será empregado não só na implantação desse complexo petroquímico, mas também na construção dele e na operação, e será instalado no município vizinho, São Gonçalo, um centro de formação de técnicos e profissionais. E esse centro de formação terá ramificação nos municípios vizinhos, de tal forma que com a implantação desse polo petroquímico, se leve o desenvolvimento de forma integrada a toda a região. Sobre essa questão da implantação do complexo petroquímico, na realidade, a população da região vai sofrer um grande aumento e de forma rápida. Então, as entidades populares, associações de moradores, sindicatos, entidades ambientalistas e a própria Petrobras estão preocupados como vai se dar essa implantação do complexo petroquímico. As populações locais dos municípios envolvidos estão se auto-organizando e farão nos dias 9 e 10 de junho, em Itaboraí, um encontro para discutir como minimizar os impactos. Nós já tivemos experiências com a implantação, por exemplo, do complexo Petrobras na região de Macaé. O município de Macaé teve a sua população aumentada de forma abrupta e sem um planejamento adequado. E, com isso, na periferia de Macaé, houve um processo de favelização difícil de se reverter.
É certo que a indústria do petróleo e gás, a indústria petroquímica, trabalha com vultuosas quantidades de recursos e tem lucro, retorno para os investimentos. Então, é legítimo e necessário que haja um planejamento e se garanta que se tenha o desenvolvimento com qualidade de vida para quem já mora lá e com a preservação do meio ambiente. Então, estão havendo reuniões com vistas a garantir que a implantação do complexo petroquímico garanta também a qualidade de vida da população local. Se você mora nessa região de Itaboraí, São Gonçalo, Tinguá, Cachoeiro de Macacu, Niterói, Maricá, até mesmo lá já para a região serrana, procure se envolver e participar junto à sua associação de moradores, junto ao seu sindicato, alguma entidade ambientalista e se engajar nessa luta para garantir, primeiro, capacitação, educação, para que os próprios moradores da região passem a trabalhar nesse complexo que vai ser montado, de tal forma que não venha só pessoas de fora já preparadas, capacitadas, para ocuparem os postos de serviço, e que a população local receba a capacitação adequada e possa ter direito a concorrer a essas vagas que surgirão. Bom, Repórter Surgente está chegando nos minutos finais do programa. Soriano, seus últimos comentários sobre esses temas que nós abordamos hoje. Olha, extremamente relevantes. Eu gostaria de acrescentar duas coisas também sobre a lei do gás. É que isso é uma questão também estratégica. Por exemplo, Cláudia, você imagina o gasoduto como o Nordestão. Ele passa por 4 estados. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Se você redistribui isso nas 6 irmãs, que são as grandes fomentadoras de guerra, você não tem certeza do abastecimento, que uma vai cortar o gás que vem para as unidades de produção da outra. Então, imagina, por exemplo, lugares do Brasil onde você não tem nenhuma perspectiva de retorno desse investimento. A Petrobras vai lá só por questão social, como era na época do preço único do petróleo no Brasil, era a única empresa de petróleo que abastecia Amazonas, toda a região do Amazonas. Então, essa é a diferença entre o monopólio estatal e o monopólio privado, que a gente precisa retornar. Eu quero saudar que, ao final do ano passado, a Petrobras recomprou cerca de 5 bilhões em ações do que estava no mercado internacional. Então, isso a Petrobras precisa continuar fazendo, intensificar, retomar aquilo que era dos brasileiros, que são as ações, para que o lucro não vá para o exterior. Muito obrigado. Abílio, seus comentários. Eu quero chamar a atenção, você é dona de casa, você é trabalhador de outras áreas de atividades econômicas que está assistindo ao programa, para que você pense de quem deve ser o controle das riquezas do nosso subsolo. Não só o petróleo, o gás, mas o minério de ferro, a nossa ex-Vale do Rio Doce, que hoje está na mão da iniciativa privada e não mais do governo brasileiro, e todas as outras empresas que produzem os nossos minérios, as nossas riquezas da biodiversidade. Deve estar sob controle da nação brasileira ou na mão das multinacionais? O controle nas mãos das multinacionais interessa aos países onde estão as sedes dessas multinacionais, porque o lucro que é gerado aqui gera remessa de lucros para o exterior. Por exemplo, as ações, mais de 50% das ações hoje da Petrobras já estão em mãos de empresas multinacionais. Quando você vê falar que o lucro da Petrobras foi de tantos bilhões de dólares, parte desse lucro vai como remessa para o acionista estrangeiro. E fica aqui dentro do nosso país a miséria, a violência, a Vila Cruzeiro e outras coisas mais que nós queremos que não continue acontecendo no nosso país. Bom, mande seus comentários e suas perguntas para imprensa@sindipetro.org.br. Repórter Surgente, o programa do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Até a próxima.